E aí, pessoal, estamos começando mais um Ribeirão Podcast, o que dá certo no interior do estado de São Paulo. A gente está aqui para mais um episódio. Queria agradecer você pelo seu tempo, por estar acompanhando a gente. Queria agradecer pelos comentários e pelo crescimento que a gente tem tido nas redes sociais. Queria agradecer a escala do Spotify, que deixou a gente entre os 25% dos... melhores podcasts do Brasil. Me ajuda aí. Então nós estamos ficando metidos agora, tá? Bom, a gente quer dizer que o que é da nossa terra, o que é da nossa gente também é muito legal, muito bacana e digno de gerar evidência. Então não são só as grandes corporações, as que estão fora daqui, que a gente tem... O Gabi usou um exemplo muito legal, o complexo de vira-lata, né? Mas a gente, aqui no interior, produz muita coisa legal e hoje nós vamos falar de indicadores. Estamos com duas representantes do movimento do empoderamento feminino aqui, então eu queria apresentar elas. Ale, deixa eu só apresentar o podcast. Para você que está ouvindo a gente pela primeira vez, nós somos o Ribeirão Podcast. A ideia é a gente trazer coisas de negócio, sejam elas diretamente aplicadas ou que tangenciem negócios, mais ligadas com a cidade de Ribeirão e região. Então, eu e o Ale, a gente ia ouvindo muito podcast e, podcast só coisas de São Paulo, empresários enormes. E eu tenho certeza que tem coisas aqui da nossa cidade que são tão boas ou melhores do que essas de empresas grandes. Então, a gente quis trazer para você que está ouvindo a gente os empreendedores na prática e não os empreendedores de palco. Então a gente traz aqui pessoas que estão fazendo acontecer, que estão aqui na nossa cidade e região, para você poder se inspirar, pegar um pouquinho, que seja um pouco de conteúdo e levar para o seu dia a dia. Então, Ale, por favor, se você puder apresentar as nossas lindas convidadas de hoje. Então eu, Alexandre Aguilar, o Gá Mendes Cruz aqui, vamos trazer as meninas, a Gi Costa e também a Gláucia Almeida, psicóloga, também trabalhou muito tempo com a RH, foi nossa parceira no grupo do LEAD, né? Verdade. E a Gi, que trabalha ela é do setor do direito, ela é advogada e trabalha muito com o terceiro setor e também com a área da política aqui em Ribeirão Preto. Sejam muito bem-vindas ao Ribeirão Podcast. Aê, boa! Quer começar, Gi? Se apresente pra gente. Vamos lá, eu sou Gisele Costa, advogada, atuo atualmente na área do terceiro setor, dando consultoria e assessoria para instituições da sociedade civil, fundações, cooperativas sociais. E tem também, um programa... Também dou consultoria e assessoria de ESG para o mundo corporativo, para empreendedores que queiram aí trazer essa cultura ESG para dentro da sua organização empresarial, para o seu negócio, mas não é só grandes empresas, viu, gente? Pequena empresa também pode sim ter uma agenda ESG de boas práticas. Bom, tem um programa de rádio, né? Boa. Estamos já também idealizando um podcast. Que legal. O rádio é que dia que vai ser o programa? O programa de rádio é os sábados, todos os sábados ao vivo, das 11 da manhã ao meio-dia, numa rádio local, que é uma rádio evangélica. Pode falar qual é a rádio? Pode, claro. Até o número dela indica pra galera. A rádio é a Rede Fé FM 100,1, Ribeirão Preto. Também tem YouTube, Facebook, mas temos um aplicativo, viu, gente? Se você baixar o aplicativo, você pega em qualquer lugar do mundo. Que massa. Rede Fé FM 100,1. Então, todos os sábados, das 11 ao meio-dia, o programa chama Fé na Política. Então, a gente traz muitos assuntos ligados à fé, né, ao cristianismo, falando de Deus, mas ao mesmo tempo também falando de política. Que loucura, isso tá no eu nunca imaginei que isso fosse juntar fé e política. Olha aí, vou porque assistir só para ver. São assuntos, né, são temas vinculados ao seu dia a dia, tá na vida da gente. Faz sentido, eu nunca achei que ninguém faria essa junção. Quando você discute política, você vê que Jesus está voltando. Então, desanima. Boa, vem, tá ali, ó. Boa. Agora... Então, mas a gente não discute, a gente traz temas, que nem sábado agora o nosso tema é meio ambiente. Então, nós vamos falar da importância do meio ambiente, como a gente pode preservar o nosso meio ambiente e nós, enquanto cristãos, o que estamos fazendo. Boa, muito legal. Então... E você, Gláucia, se apresenta para quem está ouvindo a gente? Já quero começar dizendo que eu falo o dia todo, mas falar aqui é bem diferente, viu? É uma experiência que eu falo... Hoje, uma frase que eu até postei e fiz uma enquete, assim, né? Quanto tempo faz que você não faz algo pela primeira vez na sua vida, né? E hoje é uma delas aqui. Sério? Primeira vez no podcast? Primeira vez no podcast. Olha aí. E assim, diante de... Bom, eu sou Gláucia Almeida, sou psicóloga, tenho formação há 11 anos. Minha carreira, ela teve várias vertentes, mas hoje eu sou psicóloga clínica, atendo na abordagem psicanalítica. Tenho um projeto que eu estava até comentando com os meninos aqui, Mente Leve, Pense Forte, né? Que é um projeto que foi
desenvolvido em 2019 por mim. Hoje existe em grandes empresas já, mas antigamente era só em multinacionais ou nacionais, né? É um projeto onde você atende colaboradores numa abordagem breve. Então, chama-se plantão psicológico e você está dentro da empresa junto com aquele colaborador e ele tem um período do dia, meia hora ou 50 minutos para trazer sobre a vida pessoal, né? E onde você explora da sua vida pessoal, você projeta no profissional com extraordinariedade. Então, hoje, meu objetivo de trabalho mesmo, né? Além de tantas outras vertentes, como eu falei, além de atendimento clínico, é ajudar empresários e pessoas que sejam ela do micro ao macro a se desenvolverem, né? Trabalhar em autoconfiança, autoestima e a evolução pessoal que muitos dizem ter, mas é fácil falar, é difícil fazer, né? Que legal, Glau. É interessante porque nesse momento muitas empresas estão tendo muito turnover por conta de problemas psicológicos, muito burnout e tal. Então, pós-pandemia, eu acho que encaixa muito, assim. Eu acompanho algumas empresas que começaram a ter que se preocupar com isso recentemente. Então, acho que é super útil. Você que está ouvindo a gente pode ter certeza que ter funcionários bem mentalmente vai refletir no seu lucro no final do mês. Até porque, só fazendo um adendo, a gente é a base de seres humanos, né? Então, total, a época de acreditar que robôs existem é fake news, na verdade. Então, a gente precisa realmente... Falar de empresas é falar de pessoas, né? A gente é composto por pessoas e vende por pessoas. Pegando o gancho de pessoas, eu queria começar a falar por ESG, Gi. Então, para quem está ouvindo a gente, dá um panorama, assim, o que é ESG? ESG surgiu em 2004 na ONU, nas Organizações das Nações Unidas, numa reunião que eles fizeram com grandes lideranças mundiais, onde se soltaram essas 3 siglas, que significam meio ambiente, social e governança. No meu entendimento, tá? No meu conceito, é a nova responsabilidade social. Contudo, é uma responsabilidade social agora que tem que estar na essência da empresa. A empresa hoje tem que trazer isso como cultura. Tem gente que ainda fala de agenda, boas práticas. Eu não vejo dessa forma, porque se a gente for levar como agenda boas práticas, volta na responsabilidade social que existe desde 1950. Perfeito. Né? Desde 1950 nunca foi se fala frente, de né? responsabilidade social, se fala de responsabilidade ambiental de e outras coisas que não são né, o que a gente vê. Total. Nada de concreto, de palpável, né? Muitas empresas hoje atuam, sim, com responsabilidade ambiental e social por conta da lei. Sim, que obriga, Eles são né? obrigados por uma questão legislativa. Aí surgiu em 2004 O ESG em 2004 não traz essa obrigação legal. Entendi. Ele traz essa responsabilidade com o social, com o meio ambiente, de governança, que a gente vai falar de transparência do mundo corporativo, de práticas anticorrupção. Diversidade. Né? A diversidade que entra no social. Ele traz aí de uma outra forma. Ele está dizendo o seguinte, olha, nós, líderes mundiais, seja do poder público, do setor público ou da iniciativa privada, precisamos olhar para o mundo. Precisamos olhar para a Terra. E não só para a Terra, também para o seu povo. Perfeito. Então, Junta o que eles Larry estão Flynt. fazendo? E aí, o que acontece? Em 2004 surgiu o ESG. Primeira vez que se falou das 3 siglas. Environment Social Governance. Aí, em 2018... Environment, Social and Governance. Isso aí. Em 2018, Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, que é a maior empresa de investimento do mundo, né? Perfeito. Ele soltou uma carta falando novamente do ESG. Perfeito. Né? Que as corporações precisavam olhar de como elas estavam contribuindo, né, para a escassez da matéria-prima. Perfeito. Porque a gente só está consumindo. E aí ele falou, peraí, e aí? Daqui a um tempo nós não vamos ter mais a matéria-prima. Nós só estamos extraindo. O que a gente está devolvendo? Acho que o que muda também, de ver se você concorda comigo, é que a BlackRock, para quem tá ouvindo a gente, ela é um fundo de investimento. Então, é quem põe dinheiro nas empresas. Então, seja de startups até grandes empresas, elas se financiam através dessas empresas de investimento. E aí, ele, que é uma pessoa que tem o dinheiro, foi e falou, gente, é importante a gente se preocupar com ESG. Sim. E ele trouxe muito um embasamento que se preocupar com ESG é lucrativo. Então, acho que isso muda
mudou todo o cenário, Isso. porque a pessoa que tem o dinheiro tá falando, galera, se preocupem com isso. E aí eu, empresário que ouço isso, eu ouço assim, ó, se ele tá falando isso, se eu não me preocupar com isso, ele não vai me dar dinheiro. Então você muda e traz um incentivo correto, assim. Agora, mesmo quem não se preocupava com ESG porque não queria, agora é obrigado a se preocupar com ESG para se financiar. Se ele não se preocupar, os juros do empréstimo que ele vai pegar vai ser mais caro. Então ele vai estar acabando pagando dinheiro por isso, né? E é isso mesmo, porque aí em 2018 ele soltou novamente a carta, ressurgindo o ESG. Em 2019 ele reiterou e aí ele já trouxe de uma outra forma, falando de propósito e lucratividade. Legal. Né? Falando das empresas agora precisam trabalhar com propósito para ter lucro. Né? A e em famosa 2020, missão, visão e valores, que às vezes fica engavetada, né? Boa. E em 2020, com a pandemia, adivinha? Isso explodiu. Eclodiu. Ah, verdade, né? Tem uma pandemia, deve ter fortalecido. Fortaleceu ainda mais de dizer, e aí, o que você está fazendo para o mundo? Como você está tratando a terra? Como você está tratando o seu povo? E quando a gente fala de povo, não é... As empresas olham não só o interno, também o externo. E a comunidade, né? A comunidade também, como um junto. todo. Quando a gente Legal. fala externo, é essa comunidade onde ela está inserida. Perfeito. O que ela está trazendo de volta para essa comunidade onde ela está inserida, onde ela tem lucro. Perfeito, Né? perfeito. E esse lucro é o que você disse. As empresas que não se atentarem a ter uma cultura ESG, a ter boas práticas em todas essas esferas, meio ambiente, social e governança, tende sim a ir para o fracasso. O Ricardo Amorim, eu vi uma palestra dele no final do ano passado que ele fala isso. Que legal, você assistiu uma palestra dele ao vivo? Caraca, que massa. E ele falou sobre Tenho muita isso. vontade. Ele falou o seguinte, olha, as empresas que não tiverem uma boa agenda, ele falou ainda desse jeito, uma boa agenda ESG, que não seja greenwashing, que a gente já vê de monte. Que o greenwashing é quando você diz que tem boas práticas sociais, ambientais e de governança, mas isso só no papel. Na prática mesmo, não traz resultado nenhum, não traz impacto. Porque as práticas, quando a gente fala... Qual é a diferença da responsabilidade social que a gente via? As empresas tinham práticas, mas não tinham impacto. Hoje, não. Hoje, eu tenho a prática, tanto boas práticas para o meio ambiente, eu tenho boas práticas para o social, eu tenho boas práticas de governança, mas ela tem que trazer resultado positivo, ela tem que trazer impacto, ela tem que impactar aonde ela vai atuar. O que eu acho que mudou também no ESG é que ele traz indicadores. Sim. Então não adianta só igual responsabilidade social, tem uma carta bonita que fala. É um manifesto, agora, né? Que exato, as empresas exato, falam, manifesto, exato. vamos fazer. Agora eu quero ver dados. Então, em Deus, como que é, Ale, aquela frase que você fala? O cara falou para os funcionários, mas o funcionário chegou para o patrão e falou assim, mas você não acredita em mim? Ele falou, filho, eu acredito em Deus, o resto me traga dados. Exatamente. Mas é justamente isso, tanto que tem surgido vários relatórios, tem o GRI, gente, o nome em inglês para mim é complicado. Tranquilo. É um relatório integrado que faz todo esse acompanhamento dessas boas práticas. Perfeito. E aí, por que é integrado? Porque ele concilia todas essas informações e esses dados. Tanto pega direto do sistema deles, então Exatamente. É uma coisa automática, né? Depois, ao final do ano, as empresas soltam esses relatórios. Perfeito. Então, o que é o relatório integrado? Ele vai olhar as finanças, tive lucro. Sim. Tem que ter lucro. Sim, total. Faz parte do ESG o lucro, né? Mas eu tive boas ações sociais que impactaram os meus colaboradores, a comunidade onde eu estou inserida e todos... Na verdade, quando a gente fala do ESG, é uma cultura para os stakeholders. Todos eles, cadeia. Né? Tá? Sejam é a cadeia parceiros, fornecedores. Parceiros, fornecedores, colaboradores, familiares de colaboradores, é a diretoria, é todo mundo. É a comunidade, é o entorno, é todo mundo que se beneficia da empresa de alguma forma. Então, quais são essas ações que eu estou desenvolvendo dentro da minha empresa que está impactando essa cadeia de stakeholders? E a empresa sempre busca valor agregado. Perfeito. O ESG hoje vem para trazer valor para a empresa, valor de mercado. Perfeito. Você ia falar, Ale, alguma coisa? Quando a gente fala de stakeholder, para você que está ouvindo aí a gente, são os outros membros que compõem a cadeia, tá? Então, por exemplo, seus fornecedores ali. O que ela está falando pode parecer que está muito longe da nossa realidade aqui, mas eu vou dar um exemplo. Eu dei aula durante um tempo para engenharia de produção e, sei lá, acho que 90% dos alunos vinham de Sertãozinho, que eles trabalhavam no setor do agro, nas empresas sucroalcooleiras ali.
quase todas elas, você tem 2 polos tecnológicos do sucroalcooleiro no mundo. Aqui no Brasil, você tem Sertãozinho, Piracicaba, e você tem também na África do Sul. Então, é onde você encontra o que existe para esse setor. Se você for exportar para qualquer empresa que seja de algum grupo ou conglomerado que valorize essas práticas, é o seguinte, é um pré-requisito. As empresas não querem trabalhar com você, elas não querem saber se você é mais barato, se você é caro, se o seu produto é bom ou é ruim. É simples. Você está adequado à nossa política de ESG? Sim ou não? Perfeito. Isso é um fator excludente. Então, Exatamente. Se você não sabe como isso funciona, não tem como você estar incluso. Por quê? O que as empresas entenderam? Não adianta eu trabalhar com um cara, comprar mais barato, se ele está extinguindo o meio ambiente que vai acabar com o meu mercado. Porque se as pessoas não existirem ou se não tiver sistema produtivo, não tem mercado. Se não tem mercado, não vou fomentar isso. Ou que é uma coisa, ou se ele não respeita as leis trabalhistas. Também faz parte desse Eu fiquei com uma dúvida. Os colaboradores, eles são treinados para essa... Para terem práticas ESGs, assim? Sim, geralmente sim. O que a gente sempre orienta? Primeiro tem que partir de quem tem poder de decisão. Tá, hierarquicamente, né? Senão realmente a política não é implantada essa cultura, porque eu falo muito, para mim é uma cultura, tem que ser da essência da. Dá um exemplo, na prática, o que o cara muda dentro do negócio dele? Tudo. Tá, o quê? Então, desde assim, o CEO entendeu que precisa implantar uma cultura ESG. Primeiro passo, ele precisa indicar funcionários, colaboradores que vão... Engajar no projeto. Não só engajar, vai ter uma equipe específica para isso. Né? Porque essa equipe, a partir daí, vai desenvolver... Eles vão desenvolver uma agenda. Isso é a prática. A prática é, primeiro, eu vou dizer o seguinte, dentro do ESG, o que mais congrega com a minha realidade, com o propósito da empresa? Perfeito, para priorizar as ações. O Larry Fink fala de propósito. Qual é o propósito da minha empresa? Então, se tem alguém que, de repente, gosta de... Enfim, se identifica mais na área social... E aí, olha, essa pessoa vai fazer essa parte da empresa, ela não só engaja, mas ela toma frente daquele... Sim. Né, daquele muitas empresas também têm pegado os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS da ONU, Perfeito. E utilizado um dos 17, né, ou 2, são 17 ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma agenda até 2030, que a ONU estabeleceu em 2015. Então, assim, a empresa pode dizer, olha, dos 17 objetivos, nosso propósito enquanto empresa se assemelha muito, congrega com, vamos por 5 ou 2. Perfeito. Então, a partir desses objetivos, eles têm metas. Então, dessas metas, quais que nós vamos aqui absorver, acolher e desenvolver dentro da empresa? Que fica mais fácil. Aí vai pro que a Glaucia perguntou aí treina, tem um cara que é o dono da agenda, aí tem até o analista que é o que vai tocar a métrica ali. Exatamente, que vai tocar todos os projetos, que vai tocar essa agenda. Então, ele desenvolveu, vamos por, olha, no meio ambiente, nós vamos estabelecer dentro da empresa um processo de reciclagem e também um processo de reuso de água. E aí vai fazer a arrecadação e ver como que... Aí a empresa, ou ela financia, ou tem investidores, porque às vezes esses grandes investidores vão olhar para ele e falar assim, tá bom, eu vou investir na sua empresa porque eu sei que isso depois vai me trazer benefício. E tem fundo só para isso, né? Só para práticas Tem. sustentáveis. Deixa eu juntar aqui. Eu acho que o ESG, ele fala muito de sustentabilidade, então uma coisa macro, assim, como o mundo se integra. Só que as empresas, no micro, elas são feitas de pessoas, é uma união de pessoas. E aí, nisso, Glaucia, eu queria que você discorresse um pouco pra gente como casa uma pessoa em si dentro de uma empresa, como que esse fato da pessoa ter que estar bem mentalmente, esse que você falou que você trabalhou com as empresas, discorre um pouco disso, assim, pra gente, eu acho que no final uma coisa ela complementa a outra, né? Tem muito interessante, até eu agradeço, porque é algo que fica longe, assim, de entendimento. Como a gente estava falando sobre missão, visão e valores, eu vejo que hoje, posso dizer, depois da pandemia, que foi onde eu tive mais contato com esse projeto sobre mente humana nas empresas, não que não existia antes, mas foi o que eu experienciei. E é uma verdade muito grande, assim, né? Existem até... fazendo uma aspas que eu lembrei aqui, que às vezes a gente assina contratos sem ler, né? Total. Então, só fazendo assim uma breve
um Comparativo, feeling, assim, que eu sim. tive um insight de... Poxa, será mesmo que todas as vezes que eu estou dentro de uma organização ou fazendo algo, eu estou de acordo, né? Eu acho que é o primeiro ponto. E que hoje as pessoas, elas estão muito atentas a isso, né? Estou aqui balançando, vou parar. Então, assim, qual é a missão, visão e valores da empresa? Eu vejo que antes não tinha. Então, no decorrer de todo o período que eu estive ou treinando, ou desenvolvendo, captando novos funcionários e desenvolvendo a mente ali para trabalho e fluidez, eu percebi que as pessoas estão mais antenadas. Então, algo que vinha muito forte, né? Então, nossa, Glaucia, eu não sei, mas eu acho que eu não consigo me ver mais nesse projeto ou nessa empresa ou dentro desses valores. Esse é um ponto. Outro ponto que agregou bastante foi que todas as pessoas elas sentem muita necessidade de falar. E, às vezes, elas não falam no lugar certo e nem na hora certa. Então, isso influencia muito negativamente no dia a dia, né? Então, as pessoas, elas vêm, né, conforme a gente falou, cheia de valores, princípios, perspectivas. E, muitas das vezes, não vai ser seu líder que vai te ouvir, né? É claro que a evolução psíquica, ela exige um desenvolvimento fora ali também da empresa. A empresa, ela está te dando uma oportunidade de você ter um momento de liberdade de expressão, né? Mas, enfim, juntando tudo, eu vejo que a possibilidade de você, então, extrair do seu pessoal algo que está te incomodando, que seja desde uma lei da empresa ou algo que você viveu em casa e ter essa mente expandida, né, nunca mais ela retrocede. Então, o fato de você realmente falar sobre as coisas que estão ali no meio, sobre o que você viveu, fez bastante diferença. Perfeito. Eu vou fazer um paralelo, ver se você acha que faz sentido. Ao longo do tempo, então não tinha missão, visão e valores. Então as pessoas trabalhavam pelo dinheiro. Ainda não tem. Boa parte, exatamente. A gente falou num podcast anterior que muitos não sabem nem o lucro. Então, beleza, na maioria das empresas estamos muito atrás. Sim. Só que isso, como é uma disputa por talentos, e cada vez essa disputa é maior, o talento antes ele se importava só com dinheiro. Então, eu aceitava qualquer empresa porque tinha o dinheiro. Depois de um tempo, ele começou a poder escolher. Então, ele já escolhia empresas que estão de acordo com os valores dele ali. E aí, o que você falou às vezes ele estava mal por outras coisas e descarregava isso na empresa. Ou ele não conseguia entender os seus próprios valores, então ele só ia na empresa e se sentia frustrado. Achava que aquilo não era um ambiente para ele, mas ele não conseguia ver que às vezes o valor dele que não batia com a empresa, porque ele não sabia nem o valor dele. Aí ele se entendendo psicologicamente, ele consegue descobrir o valor dele, e aí ele consegue falar, essa empresa cabe com o meu valor ou não cabe. E isso integra com esse G que, se eu tenho um valor de SG, se eu quero sustentabilidade, se eu quero uma coisa disso... Já abre portas ou fecha portas. Exato. Então é muito... às vezes eu aceito ganhar um salário menor, mas é uma empresa que eu vou conseguir desempenhar mais, porque ela está de acordo com os meus valores. Então é uma empresa que eu vou gostar. Então a segunda-feira, que eu acho que é um termômetro muito bom, e o Ale fala disso, a segunda-feira deixa de ser um fardo e passa a ser um presente. Eu adoro segunda-feira, assim, que eu falo, é a chance de eu começar melhor a semana do que na semana passada. Gosto. Eu vou dizer, eu gosto. Pra mim, então, sei só pegando o gancho, Gabi, Bora. assim, o que ela disse e o que eu trago para vocês com relação é uma excelente prática, não falando nem boa. Se todas as empresas olhassem para o seu colaborador nessa condição de pessoa, né? Porque ele vai ter dia que ele vai estar ótimo, vai ter dia que ele vai estar péssimo, e ter esse acompanhamento psicológico, psicanalítico no seu dia a dia, o que vai acontecer com o seu colaborador? Ele só vai produzir, ele só vai te trazer lucro. E porque isso vai refletir nele e vai refletir na empresa. Então, isso é uma boa prática ESG. É quando a empresa olha para o seu colaborador como indivíduo, como ser humano, não como uma um ser, peça do né? E não como eu tenho um colaborador. Não, ele é um ser, né? Perfeito. Que é uma peça que faz tudo aqui rodar, tem um faz tudo aqui complicado, acontecer. viu? Vou te contar. Não, mas eu acho que as pessoas... mas o ESG é isso, é você olhar para o outro como um ser. Vamos lá. Não ter. Ter é o final. Concorda comigo que todo negócio, produto, ele é igual se você tirar as pessoas? A empresa não entrega nada sem as pessoas. Não. Total. É muito difícil. Até uma empresa de tecnologia que você pode falar, tem menos contato, é mais frio. Por trás tem todo um time que consegue tracionar aquilo, não que adianta. usou criatividade para chegar naquela solução, que seja 100% tecnológica, mas... Então a empresa, eu vou dar 2 exemplos aqui, porque eu gosto de case, gosto de exemplo.
que as empresas entendem que são perfis diferentes e que ele vai ter que trabalhar com esse tipo de ser humano. Que ele vai ter que trabalhar com esse ser humano e que ele não vai estar todo dia igual. Então, por exemplo, você tem uma empresa que para mim é exemplo de padrão de atendimento chamada Outback. O Outback, ele criou uma política de poder te motivar. Então, ele precisa de alguém para gerir aquilo. E a política de crescimento dele, ela não é baseada em capital de terceiro. Eles crescem organicamente, capital próprio. Você não consegue... Todas as lojas são do próprio Outback, é isso que você está dizendo. Exato. E na hora que ele precisa gerir alguém, porque ele não consegue gerir, o gargalo dele é gerir. Ele pega um excelente funcionário, põe o nome do cara na porta, cobra um valor simbólico e esse cara fica como dono da loja e tem uma participação. Só que em contrapartida, ele pega a sua alma ali. Sim. Você não tem tempo para mais nada. Ele te joga ali dentro. Detalhe, ele sempre tem um número maior de garçons do que eles precisam para cada praça. Eu não lembro quantas mesas são por praça, por garçom, mas eu lembro que é um atendimento bem bacana, tipo entre 4 e 5 mesas. É, isso aí. É esse número mesmo. E aí eles têm um lead time para tudo. Então, por exemplo, ele tem um preparo, ele fala assim, o primeiro atendimento tem que chegar na sua mesa em 1 minuto. Aquele pão que ele te entrega, na verdade, não é que ele está te dando um pão, aquilo lá é um redutor de ansiedade. Ele entendeu que se você tiver alguma coisa na sua frente, a sua percepção a tempo diminui, a sua experiência melhora. Então ele te traz aquilo, faz na hora, ele tem um CMV baixo, que obviamente está diluído aquilo, colocou lá para você, você teve uma experiência bacana. Já te trouxe a sua bebida, você está muito mais tranquilo para poder pedir o seu prato. E tem um time para chegar ao seu prato. Porém, ele consegue vender para o colaborador e falar assim, ó, o seu patrão não sou eu, o seu patrão é o cliente. Tanto que até na hora que ele vai, eles são tão bem treinados que se você prestar atenção, na hora que ele vai falar com você, que ele vai te cobrar, ele agacha, ele fica no seu nível. Ele não fica sobre você. Nunca reparei. Tudo é Legal, estudado, né? não tem conversa. Ninguém mas vai à isso toa. quem vai explicar melhor é a Glaucia. Eu vou passar a bola. Basicamente, ele sabe que se ele fez um bom atendimento, ele vai poder te cobrar a tip, que nós falamos um pouquinho antes. Gorjeta maior. Então ele tem lá, acho que, eu não lembro, eles não cobram mais 10%, acho que é 12 ou 13, sei lá. Posso cobrar? Ele te pede. Ele acrescenta, posso cobrar o meu serviço? E igual nos dificilmente... Estados Unidos, né? Bem Total. à parte também. Exato. E esse cara, a remuneração dele com gorjeta é maior do que a remuneração dele oficial. Então, quando você tira esse cara do salão, quando ele não está trabalhando, ele está tomando uma fatiada tão grande na rentabilidade dele que ele luta para poder estar lá mais dias. Então, eu vou concluir meu raciocínio seguinte. Eu preciso de 8 garçons para trabalhar e todos os dias eu convoco 10. E numa entrevista inicial, eu sei quem está bem e quem não está. Então, os 8 melhores vão trabalhar naquele dia. Então, você É tem o que chegar contrário. bem pra Você tem 10 garçons, só que você precisa de 8 para trabalhar. Então Eu você falei sempre errado? falou ao contrário. Desculpa. Então, na verdade, ele faz uma pré-seleção porque ele sabe que em algum momento você não vai estar bacana. Você brigou com sua mulher, você perdeu no futebol, seu filho tá mal na Não sabia, que escola, máximo. seu vizinho, qualquer coisa. Porque ele jogou essa heterogeneidade aí pra cima e falou, cara, eu vou trabalhar com o que eu tenho de melhor. Que legal. Um outro exemplo é o mundo Disney. E eles psicologicamente criaram uma trava. Então, antes de todo o back-office começar a trabalhar na Disney, que é um atendimento surreal, né? Surreal. Eu fui num dia lá, era meu aniversário, eu nunca escutei tantas vezes, cara. E outra coisa, o bom dia deles lá, né? O Have a Nice Day também, a gente até zoava um com o outro, né? Ah, seu filho da mãe no trânsito, Have a Nice Day e tal. Mas basicamente tem uma linha física no chão, onde eles passam e falam assim, ó, o seu problema fica daqui para trás. Daqui para frente você é encantamento, você é o mundo Disney. E eles estão realmente, cara, eles te entregam isso, é impressionante. Sim. E aí, Glaucio, eu queria amarrar, falar para você o seguinte, o quão é importante o trabalho psicológico de um colaborador bem formatado, elaborado, para ele estar pronto para atender esse cliente e entregar aquilo que a empresa faz. Porque você imagina, o cara pode ter feito um puta de um preparo de um prato. Se aquele cara não tiver bem-humorado, não conseguir te deixar uma experiência bacana, tudo aquilo foi embora. Nossa, que legal você contando isso, porque essa semana eu estudei para fazer um conteúdo e a gente estava em busca de motivação. Hoje é uma das palavras mais ditas, assim, porque além dela ser corriqueira do dia a dia, ela é muito, igual a gente está dizendo aqui, né? Fala-se muito, mas vive pouco. E aí eu estava estudando por Freud, né, que é uma linguagem mais inconsciente, e ele diz que a motivação ela é intrínseca, ou seja,
ela não deixa de existir em nenhum momento. Porém, uma pessoa, por exemplo, que está em depressão ou em estados deprimidos, ela vai escolher deitar na cama e ficar ou folheando o Instagram ou vendo alguma série que ela nem está prestando atenção, mas a motivação dela existe para estar deitada vendo algo. E na nossa cabeça vem muito, por exemplo, por Maslow, né? Ele é através de uma pirâmide que vem necessidades fisiológicas, necessidades emocionais, entre várias outras, que são comportamentos que nós temos. Então, é diferente de um inconsciente, de algo que a gente sente, que é nosso já, né? E aí é muito legal porque a gente percebe que, então... igual você brincou, né? De nós 4 aqui, você disse, olha, segunda-feira não é dos melhores pra mim. E tá tudo bem, porque a terça pode ser, mas não pode ser pro Gabi, ou não pode ser pra Gi. Às vezes eu não gosto muito do final de semana hoje, porque eu prefiro o dia a dia corrido, o final de semana mesmo é quieto. Então, ou seja, o que me motiva nesses momentos? Então, essa motivação, ela precisa não ser só trabalhada diariamente, né? Tem uma frase do Zig Ziglar que ele fala assim, a motivação não dura sempre, nem o efeito do banho. Por isso, recomenda-se diariamente. Porque se você receber um perfume ou um creme, um kit banho de alguém que viajou para Paris e te trouxe e você não está motivado a tomar banho, aquilo vai ser um lixo para você. Né? E para quem está e gosta de fazer aquilo e entendeu que aquilo é importante, vai ser um baita presente. Bom, esse caso do Outback, eu sabia poucas coisas, não tinha essa menção aí que você falou sobre escolher quem tá bem todo dia, né? De escolher quem tá bem todo dia. E isso faz toda a diferença porque, de novo, estar motivado, você pode até estar naquele dia, mas talvez não para ouvir de um cliente que vai estar grosseiro com você, que vai faltar com educação, que vai falar que o prato não estava bom. Só fico imaginando quem trabalha em call center. Nossa, é verdade. É algo que as pessoas brincam comigo. Falam, nossa, mas você escuta reclamação o dia todo. Eu falo, não, eu ajudo pessoas a evoluírem o dia todo. Porque possibilidades a gente entrega o tempo todo. E a gente sabe que tem, né? Então, essa possibilidade do Outback entregar aos colaboradores uma leveza, digamos assim. Porque pensamos que todos os dias a gente vai trabalhar, como eu brinco aqui, que é um leão por dia, a vida do autônomo, empresário, empreendedor, que luta ali diariamente, é matar um leão por dia. E eu acredito que a dinâmica, até porque é variável, eu acho que eles podem escolher também sobre plantões, se eu não me engano, e aí quanto mais eles trabalham, mais eles ganham. Então não é aquela coisa muito amarrada lá, pelo que eu eu acho que é isso também. Então, assim, eu vou trabalhar, mas eu não tô num dia tão bom. Eu acredito que no desenvolver do dia a dia ali, posso estar muito enganada, mas eles já têm uma troca, né, da empatia até. Não precisa nem ver se a pessoa não tá bem, porque ela vai te falar. Né? Já tem, eu Criou acho esse canal de comunicação, eu creio né? Que sim, eu acho que sim também. O trabalho que é feito, inclusive de cases assim que a gente tem de sucesso, é dizer que, olha, não só, tá? Eu tenho experiências da empresa enquanto o colaborador tinha medo do líder, porque o líder ele era mais introspectivo. E existem perfis de pessoas. Então, assim, nossa, hoje eu troco ideia com o meu líder, falo com ele e respeito, e entendi que ele só é introspectivo e tá tudo bem, né? E tem outro lado da moeda que, assim, familiares que perderam pais, mães, e né, na própria pandemia, que não queriam ir trabalhar ou iam trabalhar porque precisavam estritamente do dinheiro. E aí você dizer a ele, olha, mas nós estamos aqui, nós estamos com você e tal, e escutar da pessoa assim, olha, eu não tenho mais nenhum sentido na minha vida, né? Por mim, hoje eu não faria mais nada. E aí você tirar uma pessoa de um pensamento suicida ou de uma situação, né, que vai do mínimo ao macro aí, é muito especial, porque Sim. isso realmente reflete em tudo que a gente está falando aqui. Sim. E muito interessante. Eu já ouvi o canal da Rede Fé, acho muito bacana, assim. E uma das colocações que eu sempre faço para todas as áreas, independente se é empresa ou se é na minha clínica, é que nós somos uma tríade, né? Então, emocional, físico e espiritual. Não dá para não ter uma delas. Então, assim, se você não está buscando por um terapeuta, tudo bem, tem momentos da vida que a gente vai estar buscando mais no esporte, mas é necessário olhar para essas 3 áreas, né? Independente da religião de cada um, acho que a espiritualidade ela tem que estar hoje em maior grau, porque as coisas estão acontecendo de uma forma surreal. Que não é religiosidade, né? Não necessariamente. Não. Não. É. Então, Só um ponto que eu queria acrescentar, que eu acho que
dentro da nossa empresa de BI, o que a gente tenta fazer e para a gente funciona é abraçar as diferenças das pessoas. Então, a gente lá não tem um horário. Então, eu tenho gente que produz mais à noite, eu tenho gente que produz mais de manhã, eu tenho gente que produz no final de semana. E para a gente não faz diferença. Assim. Eu quero a entrega dentro da nossa sprint. A gente funciona por sprint. Então, só um exemplo que aconteceu, um funcionário bateu o carro da esposa esses dias no meio do dia. Cara, ele não era uma empresa normal que você tem que picar o cartão, então vai ter que pedir o aval para alguém. Não tem problema nenhum. Ele foi, resolveu o problema dele e trabalhou de noite. Puta, pra gente tá maravilhoso. Então, entregou, né? Exato. E o que eu acho que faz sentido e que casa muito com o ESG também, é que a gente tem que abraçar o ser humano como um todo. Então, não é eu quero o meu funcionário, mas eu quero só o lado bom dele. O lado ruim dele, ele se resolva. Que isso não vai funcionar por muito tempo. A gente não consegue, é igual o BBB, que o Ale deu exemplo hoje num outro podcast que a gente gravou. BBB, assim, nos primeiros 2 dias as pessoas podem até ser falsas, mas depois não dá mais. Cai, exato. Né? Não tem jeito. E na empresa é muito isso, assim. Sim. E eu acho que isso casa com ESG no sentido, não adianta a gente só falar que vai ser bom. A gente tem que viver aquilo. Então tem que ser uma coisa verdadeira, que você trouxe, de que tem que fazer parte do propósito, da cultura da empresa, o ESG. Aí, juntando isso, eu queria te perguntar, nessas grandes empresas, essas práticas ESG, esse que a gente abraça o ser humano, o que isso, depois no longo prazo, como isso volta para a cultura? Então, como uma empresa que não tem isso, começa a ter ESG, como isso retroalimenta a cultura dela? Olha, é porque, na verdade, são estágios, né? A empresa tem que ir evoluindo. E conforme ela vai evoluindo, as práticas também vão evoluindo. Então, vamos supor, existem muitas empresas hoje que têm uma meta de que até 2030, 50% dos seus colaboradores serão mulheres. Legal. Então, ou seja, 2030 está aí. E depois? Uhum. Então, ela vai ter que evoluir. Qual a próxima meta? Qual a próxima meta? Qual a próxima meta? Isso vai retroalimentando a cultura ESG. Entendi. Outro dia me falaram assim, não, mas isso é moda, vai passar. Essas metas, quando vocês forem cumpridas, e aí? Mas é isso, porque é uma evolução. O ser humano é uma evolução constante. Perfeito. Então, hoje, eu preciso ter 50% dentro dos meus colaboradores na corporação, mulheres até 2030. Mas e depois? Sim. Depois eu vou para a questão de gênero, depois eu vou para a questão racial, não sei. Ou eu vou já começar tudo junto, mas vão surgindo outras situações. Então não é vou deixar de percorrer o caminho porque eu não sei onde eu vou chegar. Não. O caminho já vai te levar a algum outro lugar, né? Esse é o ponto. Por conta da evolução do próprio ser humano e até mesmo por conta da evolução do mercado. Perfeito. O mercado amanhã vai te pedir outra coisa. E aí, você tendo já essa cultura, você consegue se adaptar facilmente. Perfeito. Né? Porque pode ser hoje meio ambiente e social, mas amanhã pode ser cultura, esporte, não sei. Sim. Ale, eu queria que você desse agregasse pra gente no sentido de consultoria de gestão, quando você vai lá, o que traz para a pequena empresa dessa prática ESG ou alguma, como se reflete na parte de gestão, ou não reflete tão diretamente assim na gestão das pequenas empresas ou das que vocês atuam como Aguilar? Não, eu vou dar, na verdade, eu acho que cabe 2 respostas aí. A primeira é que se o cara não tiver dados, e aí eu acho que faz todo sentido com o Power BI, ele não consegue gerir isso para nem dizer o que ele está fazendo. Uhum. Então, muitas vezes, eles têm que entregar indicadores que são quantitativos. E aí, se eu não meço isso, como é que eu sei se eu estou atingindo ou não? Então, é a primeira etapa. Se eu não tenho desenho de processo e depois não tenho um painel para poder fazer isso, não tem como o cara atingir. É impossível. Ele vai ficar empírico. Vai ficar vago. Chutando, vai patinando, né? É. Não vai ter resultado. Primeiro, acho que é isso que você falou. Tem que ter diagnóstico, né? Não adianta, Perfeito. independentemente do tamanho da empresa, até o microempreendedor. Perfeito. E eu vejo que do que a Gláucia falou, cara, muito... eu participei de um processo de pesquisa de clima organizacional, avaliação 360 e PDI, que é Plano de Desenvolvimento Individual. Eu tô encantado. Porque é um negócio, até certo ponto, tão simples, que já poderia ter sido feito antes, eu já poderia ter conhecido tão antes. E eu vi que isso estava restrito a grandes corporações. É uma ferramenta que teria que estar em todas as corporações. Então, tem um pessoal que está apoiando a gente, um abraço para o Cassião da Ribeirão RH, que eu vendo assim, mas vendo de todo o coração mesmo, porque eu sei que é muito legal.
Então, você enxergar o colaborador como indivíduo diferente, separado, ouvir os problemas dele e ver onde a Gláucia efetivamente vai se desenvolver, vai vir trabalhar feliz, o que ela tá achando legal, o que ela tá achando ruim, e eu dar tarefas para ela, para eu avaliar de novo daqui 6 meses, e depois colocar que no meu plano de carreira isso é um fator relevante para o crescimento dele dentro da corporação, eu tô olhando esse cara como indivíduo e colocando isso dentro da instituição e fazendo com que a entrega seja melhor e trazendo dados para poder avaliar isso e tendo um profissional falando com esse cara. Então, cara, é incrível. E é uma situação onde eu tô lidando com o ser humano, melhorando toda a atmosfera, porque eu tenho certeza que na casa dele, ou na hora que ele receber uma proposta, que foi o que você falou dos talentos, ele vai falar assim, não, mas eu não quero sair daqui. Que legal. Eu não sei se você participou de algum processo assim, mas eu vejo uma puta entrega nesse sentido da área da psicologia. Nossa, participei de vários. Mas a gratidão, assim, né? É outra palavra, como eu falei e mencionei, da motivação, que é muito ouvida e pouco sentida. E aí, assim, não sei se eu vou entrar na sua pergunta, mas eu acho importante falar algo que, assim como algumas... Como que é o que você falou do PDI? Como Algumas chama? práticas. O sistema, não, Clima organizacional. as pesquisas, o que precisa ser feito, né? Não só nós, enquanto profissionais, às vezes não sabemos e vamos nos inovando, né? Criando novas estratégias. Eu percebo que é a mente humana desde o líder. E isso eu acho que é o ponto que mais impacta para mim hoje, assim, para falar para vocês. Porque se eu não conheço a mim mesmo, enquanto ser humano, dificilmente eu vou conseguir ser um líder que vai desenvolver outros humanos. Esse é um ponto, para mim, que ficou muito e que, provavelmente, se você não for esse cara que se pertence e que sabe quem é você, né? Então, aquela coisa assim, do autoconhecimento é sobre autoajuda. Não. O autoconhecimento, ele é sobre introspecção, de você, às vezes, passar meses da sua vida num lugar bem sombrio, num lugar bem ruim, assim, né? De, puxa, isso daqui não tá bom pra mim, eu não quero mais, eu vou mudar. Por quê? Porque não precisamos ir muito longe para perceber e sentir que, assim como a pandemia ela trouxe pra gente muito despertar, já dormiu muita gente. Sim. Né? Por quê? Porque não despertou no lugar que precisava, ou seja, de pertencimento. E aí tem esse ponto, Ale, que assim, eu vivi em muitos, né? Eu atendi mais de 100 pessoas todo mês, assim, em um período dessa empresa em especial. E as pessoas, elas traziam muitas crises, desde patológicas, que são crises emocionais agudas, enraizadas de família, de infância, e também ali do momento. E aí entra de novo essa questão de não se pertencer e confundir as coisas, que eu via muito nitidamente. Então, assim, olha, calma aí, vamos conversar, né? Você não gosta da segunda-feira, mas você tá aqui a trabalho, a empresa te oferece os benefícios fudido com essa que você segunda-feira quer. aí, viu? Já era agora. Agora já Que você, né? Então, assim, a gente ia fazendo todo um caminho. E, de novo, se a gente não tiver esse caminho desenvolvido, assim como essa empresa que eu fui e foi pontual e já parei, outras pessoas ali já declinaram, porque eu falo que a gente volta para a caverna. Total. Né? É um start e depois é cada um por si, digamos assim, na área da clínica, digamos que na psicologia do atendimento psicológico e não sobre desenvolvimento de empresa e projetos. Então, eu vejo que é um despertar individual. É o indivíduo, em qual momento da sua vida você está e esteve, que ali, nossa, é legal, na empresa despertou casos, igual eu comentei, sobre não fazer sentido a vida e voltar a fazer e não ter nada a ver com o trabalho. Casos de pessoas que não gostavam dos líderes por acreditarem que eles eram diferentes dela e aí, assim, não cabe no meu ciclo. Outra coisa que marcou bastante ele me chama a atenção porque eu não sou boa. E, na verdade, não. Ele só queria potencializar um talento. Enfim, grandes coisas que foram movidas ali, mas que sabemos que se a empresa ela fez aquilo esperando um retorno para ela, para a empresa, então assim, só quero ter bons profissionais e ponto para eles produzirem, isso vai ter uma memória de curto prazo.
Agora, se a gente estabelecer isso a longo prazo, que eu acho que entra muito do que a Gi falou, né? Sobre todo esse... É um cronograma que você faz. Né? Uma cultura, é instalar né? Não adianta. uma nova cultura, é o novo. Então, assim, peraí, a gente tá falando de um desconhecido. E o desconhecido, ele chega como para você? Sim. E posso só, Vai lá, Gabi, vai lá, Glaucia, ver se eu entendo assim, como você disse da motivação, que é como um banho diário. O autoconhecimento também. Também. Então, não adianta ter um processo, como ela fez, maravilhoso dentro de uma empresa, né, acolhendo acabar. esses colaboradores e, de repente, Cada um parou. não seguir o seu, né? Total. Um ponto que eu queria colocar aqui é que, primeira coisa, as empresas, às vezes, pequenas, elas pensam, mas eu não tenho dinheiro para fazer um processo grande. Perfeito. Só que só de você permitir que o seu colaborador saia um pouquinho mais cedo para ir no psicólogo, cara, você já Nossa, está já é incentivando super ele a fazer uma coisa. isso. Só de você abordar isso, cara, não tem problema você ter acabado de ter filho e algum dia você vir aqui chorar. Não é vergonha sentir emoções. Então, só de você abraçar isso, você já Criar está incentivando. possibilidades, né? Exato. Só que o que eu vejo na minha experiência prática, eu fiz terapia há muito tempo, adoro, tenho intenção de voltar, eu tô de alta acho que há uns 2 anos, mas eu gosto muito. E isso me mudou como líder, assim. Então, porque o que a Glaucia falou de, às vezes uma crítica do seu funcionário, você entende como uma forma e você quer rebatê-la, porque quando você entende, você sabe o que você é, você sabe que, putz, às vezes... Identidade, né? Exato, exato. A crítica dele não me atinge porque eu sei o que eu sou. Eu sei que eu não sou isso. Às vezes, pela visão dele, pode parecer que eu seja isso. E tá tudo bem. Eu posso parecer que sou mal às vezes. Isso não vai mudar a minha essência, não vai mudar quem eu sou. Então, isso parte muito disso. Pra gente encaminhar pro final, é um tema muito incomum de vocês três, e eu queria aproveitar essa chance para puxar, essa parte da fé. Aí eu queria que vocês trouxessem isso, se o Ale quiser começar, como que a fé Move, impacta transforma, né? o dia a dia, assim, exatamente. Eu vou falar sobre a fé, eu só queria amarrar que essas ferramentas fizeram uma troca de valores muito importante e significativa. Porque quando eu falo de uma avaliação 360, uma avaliação de clima organizacional, eu estou falando que os liderados também avaliam aquele líder. Opa. Então eu parei de ser uma hierarquia de cima para baixo. Porque se os caras não tiverem bem geridos ou felizes com aquilo, quer dizer que meu líder está ruim. Exatamente. Então eu começo a efetivar, jogar para o topo da cadeia quem o meu time quer que vá, não Exato. quem eu acho. Então, cara, você não tem mais que me convencer. Eu sou o CEO, você não tem que me convencer, cara. Seu time tem que me chamar. Então parou a ponta do chicote. Sim. Agora tá ao contrário, filhão. Senão não vai acontecer. E também outra coisa que eu tirei um fardo muito grande, eu demorei para chegar nessa conclusão. Chegavam decisões pra gente na área da consultoria, tipo assim, nós estamos em 4, essa equipe tá órfã, eu preciso de um líder. Aí eu falava, o cara chegava e falava, e agora, quem eu escolho? Eu falava, você fala isso pra mim, você tá aí todo dia? Aí ele falava, é fulano. Eu, por quê? Por causa disso, disso, disso. Eu falava, cara, será que seu time vê da mesma forma? Nós começamos a fazer com que o time escolhesse o liderado. E aquele líder já estava ali dentro, a gente só não sabia. Quando você pergunta, muitas vezes era unanimidade. E às vezes o próprio líder falava, cara, não tem ninguém, tem que ser eu. Corroborava tanto. Pode ser que o CEO tinha essa mesma leitura, mas pode ser que não. Então eu falava, a minha recomendação é que prevaleça o que o time escolher. Porque você tira essa responsabilidade do seu colo. Então, só queria amarrar a importância de uma ferramenta dessa lá dentro. Ou seja, se você tem um bom líder, cara, você precisa de braço, você precisa de gente. Senão, você... acho que parou. Parou. Volta. Não, voltou. Mas acho que Voltou? Voltou. Oi? Voltou. Só o seu Só que o tá seu fora. que parou. Oi? Deixa eu ver se tá aqui. Mas eu acho que tá ouvindo. Tá gravando Oi? aí ou não? Oi? Ele tá? Agora Pode ir. voltou. Agora Ei, ei. voltou. É que a gente trabalha aqui, a Rede Globo é difícil, cara. Eu vou rescindir. E agora falando do capitão, do Senhor Jesus, a gente ter o mesmo comportamento inspirado nele. Nossa, eu ia falar Sempre. isso agora. Acabei com o seu bordão. Não, mas E a foi gente ótimo, olhar para o sinergia. homem, porque se a gente olhar para a gente... Perdeu a expectativa. Eu vi muitas pessoas desanimando do caminho da fé por olhar pelo homem, por olhar pela religiosidade. Sim. Enquanto a premissa não é essa. Não é Não. essa. Estamos todos sobre a mesma premissa, de pecadores, e ponto. Sim. A gente está salvo pela Mas graça. Nem mais, nem Isso. menos. A gente está salvo pela graça, O que não quer por dizer isso? Tá salvo pela graça. pela obra do Senhor Jesus. Porque antes nem contato a gente não ia ter. Então o sangue do Senhor Jesus lavou os nossos pecados. Hoje a gente tem uma oportunidade de salvação. Entendi. Porque Não, se nós isso... somos Pela cruz do salvos, Calvário, né? mas a oportunidade que nós temos é de relacionamento direto com Deus, coisa que nós perdemos antes de Cristo.
Ah, entendi. Cristo veio para criar esse caminho, nosso relacionamento direto. Exatamente. E na prática, o que isso impacta, Lê? Eu queria trazer para a prática, para mesmo quem não O que tem impacta? religiosidade, para ver isso. O que te muda no seu dia a dia, assim? Impacta é você ajoelhar do lado da sua cama e saber que você está falando com o Rei dos Reis e que ele está te ouvindo. Entendi. Te E dá que uma não motivação a mais no dia a dia. E que não tem jeito certo de fazer isso. Porque tem ele um não jeito, te julga. Ele tem um jeito que é o sincero. Então, a sua forma é que você tem que fazer. Eu vou dar um exemplo. Eu ia dar um exemplo aqui, mas não cabe. É que, na verdade, você para de temer o homem e você começa a temer a Deus, aquelas premissas, porque ele é onipotente e onipresente. Então você fala, eu não quero errar, não é porque eu estou me relacionando com a Glaucia e ela vai saber. Eu não quero errar porque a premissa do Senhor na minha vida não é essa. Então eu acho que muda a vertente. E tem muito a ver com o que a gente falou hoje, né? Sobre a questão de valores. Por exemplo, você entrou numa empresa, sei lá, vou dar um exemplo nada a ver, mas assim, eu sei que faz parte de uma idealização que não cabe ideias sociais, que corrompe aqui. É preconceituosa. É preconceituosa. E envolve muitas coisas, né? É igual a Lê falou, tem coisas que já você não consegue ficar no ambiente, não é nem... O Espírito Santo, ele trabalha tanto em você. Tem um filme A Cabana, quem nunca assistiu, eu indico muito. E o Quarto de Guerra também. Cara, é muito legal e assim, faz todo sentido, porque não fala de religião e fala sobre Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade que move realmente os dias. E outra coisa que eu acho importante, que você falou assim, é uma motivação para você? Não é. Porque andar com Deus é um caminho estreito. E as escolhas que você faz nem sempre vão ser aquelas que você quer fazer, porque você abre mão do que você quer. Né? Então, por exemplo, eu me embriagava e eu ia para todas as festas e eu gerava em mim um lugar de orgia, de depreciação. Ok, enquanto você não tem o Espírito Santo, você vai continuar. A partir do momento que você tem um entendimento e uma conexão, sabe, Gabi? Assim, é algo bem sobrenatural, né? É total sobrenatural. E às vezes, e aliás, muitas vezes, eu já orei sem vontade. Eu já ajoelhei sem querer ajoelhar. Então, não é uma motivação. É um lugar que você fala assim, meu Deus, obrigado. Mas tem dia que você fala, nossa, pai, mas de novo isso? Então, assim, é uma troca mesmo. É algo bem genuíno, que é como se fosse sua filha, como se fosse sua esposa. É alguém que tá junto. Que legal, né? natural, que assim. Flui Entendi. naturalmente. Eu acho que esse é um ponto bem E esse legal. relacionamento é absoluto e pleno. Que Ele legal. não é relativo. Que legal. Não tem uma volta. Que Quando legal. você... Nossa, não tem volta. E Não é tem muito... como desverter Não sentir. tem. É porque... Não tem, até porque, no meu caso, que sou convertida há muito pouco tempo, em dezembro eu me batizei, que eu entrei nas águas e eu falo que eu revivo esse momento todos mágico. os dias. É inefável, realmente. Essa é a única palavra para descrever esse momento, quando você é batizado pelas águas e você recebe o Espírito Santo. Ele passa realmente a habitar em você. É inexplicável e não tem volta. Legal. E é difícil. A minha pastora fala assim, ser cristão é difícil. Ser cristão é difícil. Igual eu não falei, é às vezes você não fácil. tá motivado não, mas você vai. E não é Você só motivação. Não. Não é motivação. Pessoal, é isso mesmo, você só vai. Temos que encaminhar para o final, agora tá uma delícia esse papo. Queria muito continuar bom. por horas. Eu queria pedir que vocês dessem um recado final. Pode começar pela Gi, como ela começou no começo do programa. Dê um recado final e os seus contatos, Gi, por favor. Vamos lá. Então, assim, vamos falar primeiro desse grande, maravilhoso ser espírito que é Deus. Então, que vocês, se vocês tiverem a oportunidade, o conheçam e se relacionem com Ele. Né? Porque sem Ele, realmente nada somos. Ele tudo pode, Ele é que é a nossa força, Ele que é a nossa coragem. E eu tenho uma coisa que eu trago muito comigo desde que eu virei cristã, que é, Ele nos deu o espírito de coragem e ousadia. Então, seja sempre corajoso e ousado. Porque Ele vai estar com você em todos os momentos. Não tenha medo. Só vai. Só vai. Só vai. Boa, essa frase é boa. Só vai. E agora com o ESG, gente, ele é para qualquer pessoa, tá? Para qualquer empresa, seja o microempresário, o empresário individual. São boas práticas, né? Que você acaba enraizando na cultura da empresa. E tem que começar geralmente pela liderança, seja o tamanho que for. E quando a gente fala de meio ambiente, você com o reciclável do dia a dia, você já está contribuindo.
você sendo empático com o seu colaborador, você de alguma forma já está contribuindo. Perfeito. Você observando as leis trabalhistas, você também já está contribuindo, que entra na governança. Você não se corrompendo de modo nenhum para fazer um negócio. Além de um princípio bíblico, um princípio de Deus, você também está contribuindo para o ESG. Perfeito. Né? Então, essas pequenas práticas do dia a dia. Boa. A E como, Bíblia ensina qualquer ESG. Qualquer um pode fazer. e como as pessoas te encontram, Gi? Gisele Costa, então no meu Instagram, ADV Gisele Costa, LinkedIn Gisele Costa ADV e Facebook também Gisele Costa ADV. Telefone para contatos, 16, celular 99-129-6988. Boa. E agora você, Glaucia, recado final e contatos? Bora. Ó. Era para fazer um Reels, mas... Ao mesmo tempo? Quer tentar? Pode tentar de novo. Não, mas já foi. Então vai. Bom, eu queria primeiramente agradecer a oportunidade. Eu vejo que cada vez mais a gente criar sinergia com quem tem a mesma que a nossa. Eu acredito muito em física quântica, né? É uma frequência que a gente realmente vai trocar. Diante do todo que a gente conversou aqui, eu acredito que, de fato, seja corajoso, né, nas suas batalhas e crie a sua identidade. Se você não sabe quem você é, né, busque isso. Porque quando você sabe quem você é e quando você tem sua identidade, não é sobre uma crítica ou sobre um elogio que você vai se manifestar no melhor ou no pior lado. Então, você vai entender e buscar separar essa questão para não ter outros tipos de problemas. Psicologia, eu acho que é para todos. Eu brinco que a gente, se pudesse ter tido, desde a infância, lá na primeira série, sobre espiritualidade, né, mente humana, talvez hoje a gente encararia de forma diferente. Não que eu sou louco, porque não existe mais isso, né? É um termo muito ultrapassado, mas que a gente ainda vive, viu? E ainda mais diante de tantas novas doenças hoje que já existiam, mas estão se tornando com nomes diferentes, bonitos, grandes, né? Então, busque por aquilo que você acredita. Eu acho que vai fazer toda a diferença para você. Bom, eu sou psicóloga clínica, atuante hoje com adolescentes 14+, adultos e casais, gosto muito. Esse trabalho de mente leve, olha, esqueci, Pense forte, gente. não. Nossa, Não me deu um Mente lembro. branco. forte, não pense lembro. leve, não? Mente forte, pensamento leve, alguma coisa assim. Pense leve e mente forte. Isso, é isso. Isso. Tava certo desde o início. Boa. Para as empresas e também, às vezes, desde 2 colaboradores, até você que é líder, então é um trabalho que eu faço. Meu Instagram é @glauciaalmeidapsi, né? E o celular tá lá na link da bio, fico à disposição. Boa. E você, Ale, recado Pode- final e pode ir. contato? Pode ir? Beleza. De recado final, primeiro eu queria agradecer demais vocês que estão aqui há mais de 1 hora com a gente. Eu sei que o tempo é a coisa mais valiosa que vocês têm, que todo mundo tem, porque desde mim, que não ganho quase nada, até o Bill Gates, que ganha muito, nós temos 24 horas todos os dias. Então eu agradeço demais o tempo de vocês estarem aqui. O recado que eu queria dar afinal é que eu vi da Startse, achei fenomenal essa frase, vou usar ela algumas vezes, é que só vão existir empresas que tiverem comunidade. E para a empresa ter comunidade, essa empresa precisa ter ESG, ela precisa olhar para o ser humano, então ela precisa ter esse olhar mais amplo, holístico, não sei se é a palavra, mas ter esse olhar amplo. Então eu convido vocês a pensarem nisso, assim, qual é a minha comunidade, como eu estou conectado com essa comunidade. Se vocês quiserem me achar, é @HMendesCruz, a gente fala de empreendedorismo, fala bastante de BI, de dados, traz numa linguagem mais do dia a dia, assim, e todos os conteúdos estão lá, abertos, de graça, não vendo cursos, então podem me seguir que vocês vão gostar. Ale? Foi bem nessa, hein, cara? Gostou? Foi Muito bem, obrigado. cara. Empresas vão existir as que têm comunidade. Aí. É verdade, muito fato. Eu não consigo falar. Eu gostei muito da pauta aqui, acho que elas fazem parte dessa onda de empoderamento feminino. Quantas mulheres nós já trouxemos aqui, né, Gabi? Pô, várias. Então, Graças a Deus. você vê que, querendo ou não, eu falo isso, que quando uma mulher dá pra ser boa gestora, ela bate nos caras tudo. E a gente não faz força E pra nem trazer encontra mulher, esses né? caras, viu? Não é, Ale? Tipo, a gente nunca fez força pra ter mulher, mas é que surgem mulheres boas mesmo. Não é uma Não, questão de muito legal. cota, O é uma espaço questão tá- de que elas estão aí. Tá sempre aberto e a gente acredita nisso. Boa. De qualquer forma, o recado final não poderia ser diferente, porque eu acho que a Glaucia deve ter trabalhado muito com isso, mas o Senhor preenche um vazio que o mundo não preenche, cara. Então, muitas pessoas têm um vazio existencial e a carta olha, eu tô arrepiando. A carta do Steve Jobs fala muito isso. A carta dele de fim de vida, que é um cara
mais bem sucedido que esse cara? Nossa. Só que ele não entendeu. Ele não entendeu o game no fim da vida. Ele falou, meu dinheiro, a minha casa só serviu para aumentar o tamanho do meu vazio. Então, você imagina chegar no final de vida com esse pensamento. Enquanto eu já vi um vídeo no YouTube que eu choro toda vez que eu vejo, que é um senhor vendedor de banana, que ele tá subindo uma ladeira com 3 bananinhas dentro do negócio, cantando um louvor Se a Figueira Não Floresça, debaixo de chuva, cara. Caramba. Então eu tenho certeza, cara, olha, eu tô arrepiando mesmo, que tem funcionários dentro da sua empresa, se você não conheceu verdadeiramente esse caminho, que são mais felizes do que você porque conheceram a graça. Amém. Então não adianta a gente querer colocar dentro do nosso coração dinheiro, poder, joia, carro, porque isso não vai te encher. Ele vai te levar para o mesmo vazio que o resto. Então é importante isso pra caramba, cara, nos mantém motivado. Mas não é o fim, não é. Então é isso, gente. Muito obrigado pelo tempo Suas de vocês. redes, como que a gente acha, Lê? No @consultoria.aguilar, no Escola de Empresário e aqui no nosso @Ribeirão Podcast. Boa. Seus safados, sigam a gente, baseado em Malu Perini. Isso aí. Sigam Fala a gente. de Deus e xinga a audiência. É verdade, isso aí. Se vocês não clicarem no sininho, o dedo vai cair, viu? Então se inscrevam no canal, obrigado e tchau! Embelezamos sua timeline hoje, hein?